Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pai amado, Pai querido, rogamos tuas bênçãos esta noite para o servo que tu escolheste para transmitir a mensagem a nós. Pedimos que abra os nossos corações e as nossas mentes, desvie completamente os nossos pensamentos de qualquer assunto supérfluo, para que possamos estar concentrados nas tuas revelações, através da pessoa que tu escolhestes para nos trazer a mensagem. Pai, exorte os teus filhos que estão afastados, aqueles que poderiam estar aqui conosco, aqueles que desperdiçam oportunidades como esta. Abra os corações dessas pessoas e que eles entendam a importância de ter princípios cristãos e de viver nos teus caminhos, independentemente da igreja que escolherem, mas que o teu coração seja voltado a ti e que oportunidades como esta possam ser aproveitadas por esses teus filhos. Tudo isso nós te pedimos, já agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos agora louvar ao Senhor, né? Todos aí que souberem cantar, podem cantar aí com os microfones desligados, né? Pra gente não ter microfonia, mas vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Santo, Santo, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos
os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. A paz a todos, boa noite, bom dia e boa tarde para todos que estão aqui nos ouvindo, tanto ao vivo como no culto gravado. Irei trazer a palavra hoje, vinda direto de Deus, para que a gente possa, mais uma vez, poder engrandecer e adorar o nome dele e conhecer um pouco mais das Escrituras que foi deixada a nós, para que a gente possa ter mais um pedaço do céu conosco nessa terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, rogo a Ti para que o Teu Espírito Santo faça a obra através de mim, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, porque o Senhor sabe que de mim não é possível sair nada de bom, pois sou humano, sou pecador, Pai amado. Mas o Teu Espírito é santo, é poderoso, é puro, e tudo aquilo, Deus, que o Teu Espírito tem é maravilhoso para nossas vidas, para que a gente possa receber e glorificar ao Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por estar aqui em nosso meio e por mais um dia que tenho o privilégio de pregar a Tua palavra. Assim, desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje a gente vai falar de uma história um pouco conhecida, mas de forma, uma trajetória. Hoje eu quero falar um pouco sobre Pedro, um personagem bastante conhecido da Bíblia, foi um dos discípulos mais importantes de Jesus Cristo, e eu quero fazer alguns paralelos hoje, falando um pouco sobre a história dele, sem passar muito por versículos e capítulos, falar mais a história abertamente, a trajetória. Pedro foi um homem que no começo, ele foi apresentado a Jesus, ele tinha um irmão que era discípulo de João Batista, então ele foi apresentado a Jesus por esse irmão, e assim que foi apresentado, Jesus já disse que ele seria Pedro, e sobre esta rocha, que é o significado do nome dele, ele seria a base da igreja. E basicamente é uma profecia. Desde o primeiro contato de Pedro com Jesus já foi algo diferente, já foi uma profecia. Foi a primeira profecia que Jesus direcionou a um discípulo. Então Pedro já teve um primeiro contato diferenciado com o mestre. E nesse andar todo de Pedro, os discípulos com o mestre, Pedro sempre tinha lá o seu destaque, A gente conhece várias histórias, quem está um pouco mais familiarizado com as histórias bíblicas, houveram histórias aí da pesca maravilhosa, onde não conseguiam pescar, e o mestre manda que joguem a rede do outro lado, e já estavam cansados, já não tinham conseguido pescar nada durante a noite inteira, e jogaram a rede do outro lado, e a rede veio tão cheia, mas tão cheia, que estava arrebentando, o barco estava afundando, que vieram outros para ajudar, para que não fosse a pique, A Bíblia diz isso, para que não fosse a pique, para não afundar tudo e, enfim, acontecer até de repente uma tragédia com eles. E desde esse milagre maravilhoso, grandioso, foi notório o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo,
os milagres que ele operava, que ele estava operando naquele lugar, naqueles momentos. E foi uma das grandes coisas que começou a circular, que permitiu com que Jesus também já começasse a ser falado pelas pessoas, né? O nome dele começou a circular pelas multidões. E acredito que por Pedro ser um pescador, aquele fenômeno, algo nunca visto antes, de uma madrugada inteira perdida no mar, tentando pescar, e do nada, 1 minuto, tudo mudar, é um fenômeno que eu acredito que deixou Pedro muito, muito chocado, muito, poderia dizer, perplexo. É um momento onde ele se depara com um milagre divino que, para muitos, poderia não ser nada. Para muitos, tipo assim, de repente não é nenhum milagre, os peixes só resolveram nadar para lá e eles jogaram a rede na hora certa. Mas para Pedro, que conhecia de mar, que conhecia de maré, que conhecia, né, de peixe, porque ele não estava ali pescando de forma amadora, era sustento, era venda, era o que ele sabia fazer da vida. Então era um conhecedor da arte da pesca. Aquilo ali deixou ele perplexo, deixou ele sabendo a magnitude do que tinha acontecido ali. E a gente vai olhando mais para frente, Pedro se desenvolvendo, poderia dizer eu, mais do que os outros discípulos, ou ao menos com mais ímpeto, eu poderia dizer. Dá para se dizer que ele era a pessoa que, quando todos estavam um pouco receosos, ele era o cara que ia na frente e falava assim, não, vamos, o bagulho é doido. E aí ele ia, encabeçava todo mundo, e as pessoas até poderiam se sentir encorajadas. Por exemplo, a gente pode ver essa atitude mais de coragem de Pedro, quando Jesus aparece andando sobre as águas, todo mundo se assusta, e Pedro é o único que tem a coragem de falar assim, se tu é mesmo o Senhor, manda que eu vá até você, andando sobre as águas. E Jesus fala, vem, e aí ele sai do barco e anda, né? Se não fosse o medo dele parar ele não teria afundado, e aí Jesus o acolheu, o socorreu, mas ainda assim ele teve uma experiência que a coragem dele o levou a ter essa experiência que ninguém teve, de andar sobre as águas para ir ao encontro do mestre. Essa, como é que eu poderia dizer, esse abandono do medo, essa negação do medo para você ter coragem de fazer o que ninguém fez, às vezes permite com que você tenha experiências que ninguém nunca vai ter. Esse é uma das primeiras lições que acredito que Pedro estava começando a cultivar, e é o que acredito que motivava ele a ser cada vez mais ousado, a viver o que Jesus tinha para ele, viver o que Jesus tinha para os discípulos. E nessa trajetória toda aconteceram, né, as divulgações do Evangelho, os judeus já estavam começando a armar para a morte de Jesus, os discípulos todos já estavam alerta porque Jesus falava sobre isso, e até que aconteceu, até que veio a captura, a crucificação e, por conseguinte, a morte de Jesus. No entanto, quando isso foi para acontecer, aconteceu algo que muda a história de Pedro, algo que a gente, mesmo aqueles que não têm muito contato com a Bíblia por causa de filmes e até mesmo às vezes alguma historinha que passa na televisão, retrata um pouco sobre isso, que fala sobre Pedro ter negado Jesus 3 vezes. E Pedro acabou se vendo numa situação onde o mestre estava preso, prestes a ser condenado e morto. Ele sabia que aconteceria, pois o próprio Jesus havia falado que ele havia de ir. Eles não entendiam o suficiente da profecia para entender que ele voltaria. Então Pedro se vê, juntamente aos outros discípulos que haviam, né, todos se dispersado, exceto João, mas ele não estava em cena na hora. Então Pedro estava ali, no meio de uma possível multidão, não diria uma multidão, porque acredito que não eram tantas pessoas, que ele foi reconhecido, então não eram tantas pessoas, e Pedro se vê desesperado. O mestre, a esperança, o homem do milagre, o cara que fazia as coisas acontecerem, que livrava ele das emboscadas, que quando os judeus estavam armando alguma cilada, ele ia para o deserto, ele sabia quando se retirar. Esse cara estava preso, prestes a morrer. E Pedro se encontra num desespero, se encontra encurralado, e aí reconhecem ele e perguntam, e comentam, esse aí estava com ele, era discípulo dele. E aí é onde Pedro nega a Jesus 3 vezes, dizendo que não conhece. Ele temia por sua vida. E Jesus havia dito que ele negaria as 3 vezes antes do canto do galo.
né? Alguns dizem que foi realmente um canto literal, outros que era o som de uma corneta de guarda romana. Sinceramente, isso é bem irrelevante, mas o que importa é que ele negou, porque, dado o histórico de Pedro, ele era o cara que deveria peitar os soldados, deveria peitar a galera e falar: não, eu conheço, estava com ele sim, e de repente resistir com mais ousadia, tal qual ele tinha quando estava com Jesus do lado. Mas ele negou, e a gente pode ver que isso vai contra uma atitude que ele teve há pouquíssimo tempo antes, que foi quando Jesus estava para ser capturado. Ele sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. E aí Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, né, realizou mais um milagre ali. E mesmo assim, mesmo tendo tido uma atitude de ousadia tão pouco tempo antes, Pedro ali, após se ver naquela situação, negou a Cristo 3 vezes, e aí sentiu uma profunda, uma intensa amargura de espírito. E essa amargura de espírito que ele sentiu, ele chorou profundamente. Enquanto isso, as coisas iam se desenrolando. Jesus ia sendo chicoteado, crucificado e levado à morte. E isso me fez pensar em alguns instantes sobre um paralelo dessa história com a nossa vida. E muitas vezes a gente, quando conhece a palavra, quando a gente entra no nossa caminhada cristã, a gente começa com muito ímpeto, né? A gente é ali novo convertido, começa a conhecer a palavra, ou às vezes já até conhece, mas não tinha, de repente, obtido a conversão verdadeira, e aí começa a conhecer a palavra, começa a praticar a palavra, e aí vem aquela vontade de você falar para outros, e você está se envolvendo em projetos, e você está participando, indo em monte, participando de vigília, indo em culto em casas, culto em igreja, culto na internet, e você está ali no todo o seu gás, todo o seu vapor, porque você está ali na ousadia, você está ali no gás, você está ali, né, como as pessoas dizem, no primeiro amor. Da minha parte, não gosto muito dessa rotulação de primeiro amor. Acredito que é mais questão de intensidade, mas geralmente a gente lida com as novidades, a gente lida com aquilo que a gente está vivendo, né, de primeira, de uma forma mais intensa. E é por isso que eu acredito que Jesus, ele fala que a palavra se renova a cada dia, para que a gente também possa ter olhos que se renovem a cada dia, e o nosso amor seja todo dia o primeiro amor para Cristo e para o Evangelho. Por isso que eu não gosto tanto assim dessa expressão tão falada. Mas a gente começa naquele gás, naquele ímpeto, e aí de repente começam a vir as adversidades. Começa a dar uma coisa errada, começa a dar outra coisa errada. E não dá para dizer que não vai acontecer. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas você está na Terra para viver desafios. Você está na Terra para ser testado nos desafios. Você é provado e aprovado, como muito é dito. E quando são tiradas as coisas que te dão segurança, como você reage? Quando são tiradas as coisas que você acredita que mantém a sua base de pé, como você reage? Quando alguém te confronta e pergunta: ué, como você diz que é crente se está tudo dando errado na sua vida? Como você diz que é crente se aquilo não está indo para frente? Como você diz que é crente se você está desempregado, se você está deficiente, se você é doente, se você... E tudo, e que são fatos. Naquele momento são fatos. Como você reage? Porque Pedro foi encurralado e negou. E quantas vezes a gente nega, mas não com palavras, não, vai fazer na vontade dele. A gente nega com atitudes, a gente nega com desbaratinos, eu poderia dizer, porque independente de qualquer coisa, como dizem, né? Como diz agora o louvor tão famoso que surgiu nesses últimos tempos: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Essa é a resposta para nossos problemas. Qualquer outra resposta pode ser vista como uma negação a Deus, porque ele vai fazer no tempo dele. Ele vai fazer mesmo? Será? Não, está tudo nas mãos de Deus. Está nas mãos dele. Realmente. A gente tem que entender no que está a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa fé? Se a gente vai balançar na nossa fé quando aquilo que a gente precisa, quando aquilo que a gente necessita for tirado de nós. Porque enquanto Deus está fazendo a provisão, quando ele está com a gente, quando ele mesmo na dificuldade está fazendo milagre atrás de milagre para você entender que você pode confiar nele, que você pode pisar
no penhasco que ele vai botar o chão, tranquilo, você vai de boa. Porque mesmo na dificuldade, o que ele está fazendo ali é sobrenatural. Mas e quando você pisa no penhasco e não tem chão e você precisa descer de rapel? Como é que fica quando você está pendurado lá? O que você vai fazer? Como é que fica o seu coração? A gente, quando é colocado na situação que Pedro colocou, será que a gente se negaria? Será que hoje a gente que fala, nossa, como Pedro negou, vendo aquele monte de milagres, vendo aquilo tudo, mas será que a gente suportaria? Hoje a gente nega por tão menos. Só porque tem o benefício de dobrar o joelho e falar, Jesus, me perdoa, e ele vai perdoar. É tão fácil hoje negar e ser perdoado. É tão fácil hoje negar, chorar, se arrepender e falar assim, Deus, me dá uma segunda chance. Ele morreu e ressuscitou por você. É lógico que ele vai te dar uma chance. Mas será que vai valer a pena ele ter te dado essa segunda chance? Será que você vai fazer por merecer o sangue dele? E aí a gente vai continuando na história e acontece algo muito interessante. Quando Jesus ressuscita, e a notícia começa a correr, lógico, os soldados tentam, abafar o caso, falando que na calada da noite os discípulos vieram e roubaram o corpo, e a Bíblia diz que esse boato corre até os dias de hoje entre os judeus, e é justamente por isso, que os judeus eles não creem no Cristo como Messias, e aquela história toda que muitos já conhecem, da diferença de Israel que negou Jesus para os gentios que Jesus escolheu para ter como filho. E aí a gente vai vendo aquela história toda se desenrolando, os discípulos ficam sabendo que Jesus voltou e tudo bem. Só que em João acontece uma coisa muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 21, a gente é colocado para ver uma narrativa onde no capítulo 21 de João, no versículo 15, eles estão ali, os discípulos, não todos, Pedro, mas alguns, estão ali na praia, prestes a pescar. Eles entram no mar para realizar a pesca, e aí um moço, um homem, pergunta a eles, filhinhos, vocês têm peixe aí? E eles não tinham conseguido pescar nada. Eu não diria que eles estavam há tanto tempo quanto no milagre da pesca maravilhosa, mas eles estavam já há um tempinho tentando. E aí ele fala, não temos nada, não conseguimos pescar nada. Então, esse homem, em primeiro, os discípulos não haviam reconhecido que era o Senhor, que era Jesus. E aí ele fala assim, joguem a rede para a direita do barco. Quando eles falam isso, quando o Senhor fala isso, aí alguém fala assim para Pedro, Pedro é o Senhor, Pedro é o Senhor. E aí eles jogam mesmo e vem aquele monte de peixe, a rede estava quase arrebentando. E aí eu acho que Pedro fica tão apavorado, a sensação que deve ficar dentro dele deve ser uma coisa tão conflitante, que ele havia retirado sua capa para ficar mais fácil, manusear ali as redes, as coisas, que ele veste a capa e ele pula do barco, em vez de ali trazer a rede com os seus irmãos ali, irmãos que eu falo, irmãos de pescaria, em vez de trazer a rede com todo mundo ali, a rede pesada, quase arrebentando, cheia de peixe, ele cinge a capa no corpo e pula na água. Ele pula na água, depois que todo mundo sai, ele vai, entra e termina de ajudar ali a botar a rede com os peixes para fora. Eles se aproximam, quando eles se aproximam, já tem peixe e pão na brasa. Repara que coisa interessante. Jesus, ele perguntou se tinha peixe, eles não tinham. Pediu para eles jogarem a rede na direita ali do barco, e o barco veio, a rede veio cheia de peixe. A Bíblia relata que foram 153 grandes peixes. Só que quando eles colocam a rede para fora e vão ali, já tem uma brasa com pão e peixe. O que ele queria mostrar, o que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos e para Pedro que havia negado ele, é que as coisas terminam da forma que começam. O primeiro choque eu poderia dizer um choque de realidade, onde o divino entrou na realidade normal deles, foi através da pesca maravilhosa. E nada mais do que ter um recomeço, eu poderia dizer mais um recomeço do que um fim, Poderia ter nada mais do que um recomeço brilhante, do que uma réplica desse milagre, só para eles, somente para eles. Agora não foi diante a nenhuma multidão, não foi após nenhum sermão, não foi com o nome dele na boca do povo e todo mundo querendo chegar perto dele e segui-lo. Não, foi uma coisa íntima. Foi um milagre especialmente para eles vivenciarem, sem nenhuma distração, sem ninguém por perto,
uma coisa praticamente, eu poderia dizer aí que foi um café da manhã íntimo, né? Um café da manhã de mestre e discípulos, uma coisa sem uma reunião preparada por Deus para eles. E nessa reunião, eles não tiveram nem coragem, porque mesmo não sabendo quem era, com a profecia, com o milagre, eles perceberam mesmo que era Jesus, e eles não tiveram nem coragem de perguntar, tipo assim, cara, tu é Jesus mesmo? Porque já sabiam que era, a glória já havia se manifestado ali. A Bíblia fala que eles não tiveram coragem nem de perguntar. E aí, conforme foram comendo, Jesus serviu o pão e o peixe a eles, e conforme foram comendo, no versículo 15, depois de terem comido, Jesus se dirige a Pedro e fala assim para ele: Simão Pedro, Simão filho de João, amas a mim a mais do que a este? Ou seja, ele perguntou se Pedro amava a ele, Jesus, mais do que os outros amavam ele. Olha que pergunta profunda. E ele não se afastou com Pedro para perguntar isso. Ele chegou e colocou a pergunta na mesa, na frente de todo mundo. Imagina a cabeça de Pedro, depois de ter negado a Jesus 3 vezes, ser confrontado com uma pergunta dessas na frente, né, de todos os outros discípulos que por 3 anos e meio o acompanharam aí, né, nessa jornada com Cristo até a crucificação e a ressurreição. E aí ele fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu a ele: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, alimenta os meus cordeiros. O que ele estava dando de missão para Pedro aqui? Você vai ser a base. A palavra vai ser sua. Não deixa o meu povo perecer. Leva a palavra para o meu povo. Ele traz nesse discurso, só com essa primeira pergunta, ele traz algo que era lembrado por uma derrota, um fracasso, onde Pedro poderia ter pensado: por que ele está se dirigindo a mim com uma pergunta tão devastadora dessa se eu fui o único que neguei? Mas mesmo assim ele já dá uma missão para Pedro, uma missão tão linda e tão importante. Só que ele pergunta pela segunda vez. Ele pergunta, no versículo 16 do capítulo 21 de João: Simão, filho de João, amas-me? Você me ama? Pela segunda vez ele pergunta, e ele não pergunta chamando ele de Pedro, porque Pedro é um nome profético que Jesus dá a ele. Ele novamente vai no princípio. Assim como ele iniciou tudo replicando o milagre da pesca maravilhosa, ele começa também chamando ele pelo nome real dele, não pelo nome profético. Simão, você me ama? Ele não está perguntando para o Pedro, para o ousado, para o cara que andou sobre as águas. Ele está perguntando para o Simão, aquele cara que chora às vezes quando está no acampamento ali, que tem medo, que ficou tão desesperado que negou a Cristo 3 vezes. Ele está perguntando para esse cara: tu me ama? E respondeu novamente ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus falou para ele: pastoreia as minhas ovelhas. E essa segunda missão que ele passa é diferente. O que ele está falando aqui? Você já te coloquei a responsabilidade de alimentá-las, então o ensino é seu. Agora cuida das minhas ovelhas, o cuidado é seu. Cuida delas. Eu não quero só que você as alimente, eu não quero só que você as mantenha, quero que você cuide. Quero que você esteja à frente, quero que você seja espelho, quero que você seja luz para eles, porque eu vou brilhar em você. Olha que coisa absurda que Jesus está falando para ele. Olha que coisa... não tem nem palavras, sabe? Escalafobética de forte que Jesus está falando para ele. Porque o cara que negou Jesus por 3 vezes está ali diante a ele, e em vez de Jesus repreender, falar: maluco, tu me negou, vai, mete o pé daqui. Jesus está dando responsabilidades tão absurdas e maravilhosas para ele, que vão envolver totalmente o reino celestial e a disseminação do evangelho, que é a maior demonstração de amor e de redenção que ele mostra depois que ele ressurgiu e teve contato com seus discípulos. Uma demonstração totalmente divino para humano, que ele mostra ali para Pedro, que é para que a gente tenha noção da majestade, da magnificência, do poder e da misericórdia de Jesus. E aí, ele perguntou pela 3ª vez: Simão, filho de João, me ama? Você me ama? E aí Pedro ficou triste. Pedro ficou triste porque a quantidade de perguntas que Jesus fez era de acordo com a quantidade de vezes que ele havia negado o Cristo. E aí a resposta dele também muda. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Ele não falou que ama a Jesus mais do que os outros.
Ele não falou que ama Jesus de forma diferente dos outros, como Jesus havia perguntado na primeira. Ele só falou: tu sabes de todas as coisas, sabe que te amo. E ele falou novamente: alimente as minhas ovelhas. E isso para mim é uma coisa muito, muito, eu poderia dizer, quase poética, porque Jesus, né, eu poderia dizer, fazendo o paralelo todo com a pregação, que quando a gente reconhece, quando a gente não nega, quando a gente permanece em Cristo, quando tudo nosso que é importante, tudo nosso que nos mantém de pé, tudo nosso que às vezes está nos dando aí uma confiança mental ou uma confiança financeira, ou de repente alguma coisa que a gente está tentando por muito tempo e não está conseguindo, mas ali começam a desenrolar os sobrenaturais e tudo vai para frente. Quando a gente, independente da adversidade, continua firme na rocha, a gente não nega Cristo, a gente não murmura, as pessoas vêm nos afrontar e a gente segura de peito aberto e deixa, porque a gente sabe que o inimigo está ali usando, ele continua conosco. Eu não vou dizer que ele continua nos honrando, porque eu não acho que seja uma honra dele a nós. Ele honra o próprio propósito que ele já tem com nós, então a honra é dele. Mas eu diria que mesmo que por algum momento tenhamos falhado e negado a Cristo em nossa trajetória, ou de repente, recentemente, tenhamos negado a Cristo em algum propósito que a gente não teve paciência por esperar, que a gente teve ansiedade e quis, de repente, usar nosso braço em vez de esperar pela mão de Deus, e de repente acabou se dando mal e culpando a Deus pelo próprio fracasso, mesmo assim, a misericórdia dele é infindável sobre nossa vida. Às vezes a gente não sabe como processar um não, ou às vezes a gente não sabe esperar alguma coisa de um ser humano. A gente quer as coisas no nosso tempo, mesmo sendo mais velhos, a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. A gente acha que se outras pessoas fizerem algo, é inútil, é incompetente, porque só nós sabemos fazer as coisas. E isso nos condiciona a pessoas, o quê? Pessoas medíocres que não sabem esperar pelo tempo de Deus. Porque o comportamento que temos na terra com as outras pessoas é o comportamento que teremos também quando formos confrontados e testados por Deus, pelos propósitos dele. Por isso que a gente tem que ser sempre melhores, temos que sempre melhorar a cada dia, porque quando a gente melhora com nossos irmãos, a gente também melhora para com Deus. Porque se a gente for paciente para esperar algo dos nossos irmãos e eles fazerem alguma coisa, e mesmo que errem, a gente possa consertar, a gente possa ajudar a pessoa a melhorar, a gente vai entender e a gente vai aprender a esperar no Senhor. A gente vai entender, para Ele, nós também erramos, e Ele espera pelo nosso conserto, Ele nos ajuda a melhorar. Logicamente, nunca vamos nos comparar a Deus, nunca vamos ser 1% do que Ele é, nem 0,01%. Mas toda vez que a gente tenta caminhar para ser um pouco melhor, a gente está mais próximo de ser espelho para que pessoas possam confiar em nós e para que a gente possa fazer o ID de Deus. E não só o ID como levar o evangelho, literalmente falando. O evangelho não é só você chegar e falar, o reino de Deus chegou. O evangelho é fazer o que Jesus falou para Pedro. Apacente, alimente minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Esse é o evangelho. E as ovelhas são de Jesus. Mas a gente está aqui com a responsabilidade de sermos cada vez melhores para que elas possam seguir exemplos na terra. E esses exemplos que elas vão seguir precisam se espelhar em Cristo, para que todas elas possam ver Cristo em nós e para que todas elas também se espelhem em Cristo, como nós também nos espelhamos. E eu queria dizer para todos que, por algum motivo, às vezes negaram a Cristo no meio do caminho, que de repente desistiram da fé porque cansaram de esperar por algum milagre, ou ouviram alguma promessa, alguma falsa profecia, e por algum motivo ela não se cumpriu. Por algum motivo você culpa Deus, ou hoje até você já entende que não era bem assim, e você não tem forças para voltar. Eu queria que você hoje pudesse repensar a sua vida, repensar seu caminho. Eu não diria nem questão de voltar para a igreja, eu diria questão de voltar para Jesus. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Foi um sacrifício muito doloroso, foi uma vida de 33 anos sem pecado algum, para ser
totalmente santo e servir de sacrifício por nós. Então ele ama e dá valor a cada alma, a cada pessoa, independente do erro que ela tenha cometido. Então peço a você hoje que às vezes está sem forças, está sem ânimo, está precisando voltar, está com muitos fardos nas costas, se sente amargurado como Pedro também se sentiu, mas ao contrário dele não teve forças para voltar, forças para estar cara a cara com Jesus e ouvir o que ele tem para falar e depois disso mudar totalmente de vida, de uma pessoa que estava triste, amargurada, para um pilar do evangelho, cheio da graça, da unção e do poder de Jesus Cristo, conhecido até os dias de hoje como um dos maiores apóstolos de todos os tempos, né, juntamente a Paulo e todos os outros discípulos. Eu gostaria muito que você hoje pudesse aceitar a Jesus, ou você que está afastada, se reconciliar com ele. Vou fazer uma oração breve, quero que você coloque a mão no seu coração, que você ou fale em voz alta ou pense, né? Eu vou falar algumas coisinhas e se você tiver vontade no seu coração, você repita comigo também, e se não puder, também pode falar em pensamento, não há problema. Quero que você diga você diga o seu nome, aceito a Cristo como meu Salvador, dou autoridade a Ele sobre a minha vida e todos os caminhos que eu percorrer desde o dia de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu entrego a Ti, Pai amado, a vida de cada um, Deus, que está aqui ouvindo essa palavra. Deus, eu rogo que essa palavra tenha chegado em pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, que de repente tenham ficado pelo caminho, mas que hoje o Senhor estende a mão da misericórdia para elas, Pai. Aceite-as no Teu reino, Deus, como o Senhor também nos aceitou a nós, Pai. Que a Tua bênção, Tua misericórdia, Teu amor incondicional se estenda a todos eles, Pai. Que haja festa no céu por todas as almas que nessa noite se juntam a Ti, Pai. Muito obrigado pelo Teu sacrifício e pela oportunidade de poder pregar o Teu evangelho e disseminar a Tua palavra, Pai, tal qual Teus discípulos também fizeram. Que o Teu Espírito Santo seja luz, Pai, através de mim e possa alcançar cada vez mais pessoas, Deus. Que essa palavra chegue em lugares onde eu não poderia chegar, Pai, e toque em corações onde outras pessoas não puderam tocar, Pai. Que a semente, Deus, do arrependimento possa germinar nos corações, independente de serem corações duros, Pai. E que o Teu poder, Pai, esteja no coração de cada um, Pai. Que o Teu poder, ele comece a crescer no coração de cada um, que possam ver a Tua grandeza, a Tua majestade, Deus. Pai amado, nesse momento, Deus, rogo a Ti, Deus, que aqueles que por algum motivo têm dificuldade de crer no Teu nome, Pai, têm dificuldade de crer que Tu exista, Deus, que Tu possa se revelar a eles, que o Teu Espírito Santo possa revelar a Tua majestade e a Tua grandeza, Pai, no coração de cada um, Deus. Que o Senhor entre com providência, consoante a Tua vontade na vida de cada um, Pai amado. Que eles saibam, Pai, tal qual o Senhor se mostrou a Tomé, Pai, que eles saibam do Teu poder, que eles saibam da Tua existência, que eles possam, Deus, viver a pesca maravilhosa, Deus, na vida deles, seja em qual área o Senhor quiser se apresentar, Pai, mas que eles saibam que nessa terra existe um Deus, que eles saibam que nessa terra existe Jesus Cristo, um Salvador, que morreu e ressuscitou por cada um, Pai amado. Que eles saibam, Deus, que independente do que estejam passando, Deus, existe um Salvador que os ama incondicionalmente, Pai, que independente de repente terem negado, que independente de às vezes terem falado alguma coisa que o desagradou, de terem feito coisas que o desagradou, Pai, mas que nada supera o sacrifício que o Senhor, Deus, permitiu com que Jesus fizesse naquela cruz por nós, para que nós possamos ter salvação, Deus. Peço a Ti, Deus, nesse momento que receba, Deus, todos aqueles que aceitaram o Teu nome e se reconciliaram com o Senhor, Pai, de braços abertos, Pai, e que mais pessoas possam vir através deles, Deus. Assim entrego minha oração e a minha pregação em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor, né? Pensando através deste louvor que, né, aqueles que precisam ou que ainda não conhecem a Jesus, que virão conhecê-lo, que apesar, né, de todas as tribulações que a gente possa passar, nós sempre temos e teremos, né, tempos melhores ao lado dele. Então, quem souber pode louvar também.
És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aqui. Tempos melhores, obras maiores neste lugar, neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite, Senhor, que estamos aqui
na tua presença, rendendo culto a Ti, Pai. Deus, eu te agradeço por cada vida que pôde estar aqui essa noite. Te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que vai chegar essa palavra. Cada vida, Senhor, que vai ter o coração transformado. Cada vida, Senhor, que vai entregar, meu Pai, o coração a Ti. Te agradeço, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Deus tremendo e maravilhoso, tudo que somos, tudo que temos, Senhor, rendemos a Ti, Senhor. Rendemos a Ti porque Tu és o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus tremendo, sabemos, meu Pai, que muitas coisas vêm para desanimar, mas estamos firmes, meu Pai, na Tua palavra. Estamos firmes, meu Pai, em Ti, Jesus, porque Tu és o nosso principal motivo de estarmos aqui. Senhor Deus tremendo, eu peço a Ti, Pai, por cada família aqui, meu Pai, por cada pessoa agora, Senhor, que às vezes não deu tempo de colocar o pedido de oração, Pai, mas eu peço a Ti que esteja em cada família, guardando, protegendo de todo mal, de toda investida do inimigo. Senhor, curando, meu Pai, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que muda histórias, e somos dependentes de Ti, Jesus. Somos dependentes da Tua maravilhosidade, somos dependentes da Tua magnificância, Pai. Senhor Deus maravilhoso, então eu peço a Ti, Pai, haja, meu Pai, em cada família. Senhor, e tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que vem, meu Pai, para deturpar, meu Pai, o pensamento. Tudo aquilo que vem para desanimar, Senhor, que seja colocado por terra em nome de Jesus. Que em nome de Jesus toda discussão, toda falta de harmonia no lar, tudo isso, meu Pai, que não provém de Ti, seja colocado por terra e que haja paz, Senhor, do Teu Espírito Santo nos lares. Senhor Deus maravilhoso, que as pessoas consigam, meu Pai, se entender e se amarem novamente, Deus. Eu Te agradeço, Senhor, por essa noite, agradeço pelo Teu cuidado sobre cada um aqui, sobre cada vida e sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco. E todos que creem possamos dizer em uma única voz, amém. 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 Glória a Deus. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui por este culto. Lembramos que nosso e-mail, né, está na descrição, né? Pedimos aí que vocês deixem seus pedidos de oração ou por e-mail ou via comentários, né? Nosso e-mail é o cultofamiliaroficial@gmail.com. E também convido a todos que assistirem a participarem conosco online também todas as quintas-feiras pelo Google Meet, né? Então, hoje, para que eu saiba que você assistiu até aqui, a palavra-chave é perdão. Deixe a palavra-chave para que eu possa também deixar o coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.